Perfeito. Eu passei por uma situação bem similar no começo da minha carreira como gestor. Eu era responsável por uma região, na rede de varejo, né? Na área de manutenção. E, cara, como eu não tinha muita experiência como gestão naquela época, né? Eu tava dando meus primeiros passos ali. Isso nunca passou na minha cabeça de forma intencional. Isso foi passando na minha cabeça conforme o tempo foi passando, conforme eu fui entregando o resultado, eu fui vendo, cara, daqui a pouquinho surgiu oportunidade para mim e muito provavelmente a região que eu cuido hoje, eu vou ser responsável por ela também. Então eu preciso deixar um cara treinado aqui para mim. Só que eu deixei para pensar nisso tarde demais. Porque naquele momento, para minha posição, tinha que ser um cara já formado na faculdade. As pessoas debaixo de mim eram supervisores, eram técnicos, etc e tal. Eram pessoas que ou eram muito antigas de empresa, mais velha, e não tinham faculdade, não iam fazer, ou eram pessoas que estavam estudando ainda. Então, pessoas que estavam se qualificando ainda, não tinham a formação pronta. Então, essa oportunidade que eu pensei que viria lá na frente, ela veio muito rápido. Então, com 1 ano e meio, eu já virei coordenador. E quando essa oportunidade veio, eu não tinha ninguém preparado ali para poder assumir a minha cadeira. Duas coisas me ajudaram nesse momento. A primeira coisa, a região que eu cuidava, ela não ficou sob meu escopo depois dessa promoção. Eu assumi coordenação de uma outra área. Então, entre aspas, essa bucha Você não ficou tinha na mão de um amigo meu lá, o Renato, essa bucha. que ficou com essa região. E ele teve que trazer alguém de outra área para poder assumir a cadeira. Teve que trazer alguém dentro da própria empresa, mas de outra área, outro perfil, tal, tal, tal. Tanto que essa pessoa que também virou amigo meu depois lá, ela trabalhou durante um período nessa cadeira, mas ela saiu da empresa, porque o perfil dela não se adaptou muito bem com aquele momento ali. Então, eu não preparei um sucessor. E isso de forma, vamos dizer assim, inconsciente, meio que me falou assim, poxa, aonde que eu sentar agora, aonde que eu for, eu vou, uma das primeiras coisas que eu vou fazer é já mapear alguém para poder ir dando ali responsabilidades, dando insumo para esse cara, para se amanhã eu precisar de ir para outra área, e até mesmo de ir para outra empresa, esse cara consiga sentar na minha cadeira. E assim foi, sentei na minha cadeira de coordenação nessa empresa, então eu já fui ali meio que mapeando as pessoas debaixo de mim para poder ir treinando. Depois, quando eu troquei de empresa, eu também já meio que pré-mapeei essas pessoas para poder ir treinando para quando for assumir outras posições. E isso aconteceu na prática, cara. E é muito legal quando você, por exemplo, essa empresa que eu teve uma empresa que eu trabalhei durante isso quase 3 anos. Eu treinei de forma intuitiva, não falei, eu vou te treinar pra sentar na minha cadeira. Isso a gente não faz. Você vai treinando, vai dando insumo, vai dando responsabilidade para aquela pessoa ali, E vai ela nem acompanhando. vai perceber, entendeu? Então, quando eu falei que eu ia sair, eu ia para outro desafio, a pessoa já estava pronta para sentar na minha cadeira, tanto que eu saí, ela já sumiu, entendeu? E isso é bem legal porque você vê a gratificação da pessoa sendo reconhecida dentro do trabalho, a satisfação das pessoas que estão acima de você de perder um cara bom, mas ser na mesma hora suprido de uma certa maneira e ter confiança naquela pessoa, porque faz parte desse processo de sucessão. A gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui para frente. De além de dar insumo para a pessoa, também ir alimentando a imagem dela com as pessoas que vão tomar decisão lá na frente. Isso foi muito saudável essa transição, apesar de eu trocar de empresa, meio que assim, foi de última hora, né? Eu recebi uma proposta hoje, eu troquei 15 dias depois e ninguém tava meio que esperando isso. Entre aspas, eu estava. Então, acabou que foi uma transição mais suave, né?